Olá, triatletas! Estamos aqui com mais um episódio do nosso TriCast, falando sobre triatlon, trazendo convidados, gente que fez, que faz ou que vai fazer parte dessa história tão linda aqui do triatlon no Ceará. Não é isso, Rafa? Isso aí. A gente hoje veio com grandes ícones do triatlon, né? Tessia Figueiredo, grande atleta, começou aqui na geração botando as mulheres para participar desse esporte maravilhoso, que também é presente muito no triatlon, filha da presidente da federação, dona Fátima, né? Obrigado por estar aqui. A gente quer saber um bocado de histórias, que eu acho que você tem muitas, né? E nosso grande treinador, amigo, grande atleta, Thiago Mohana. Seja bem-vindo aqui. Contar nossas presepadas, né, Gui? Nessas histórias. Tem um bocado. Obrigado pela presença e vamos lá, vamos curtir. Vamos lá. Eu vou começar aqui porque tem muita gente de hoje em dia, né, isso, ô Tessia, que te conhece só por estar atrás, né, das câmeras. Eu perguntei, Tessia, o que é que você é da federação? Eu sou delegada, sou coordenadora técnica, eu sou diretora dos projetos sociais, que conhece ela mais por estar por trás, né, ali da federação, planejando tudo, mas, na verdade, você traz uma grande história do triatlon. Você, bem dizer, assim, imagem feminina, quando se lembra lá do passado, é você, né? Digamos que a gente tem uma bagagem um pouquinho longa. Começou em 1989, né? Olha aí. Então, o primeiro triatlo que teve as duas primeiras meninas fui eu e a Edla Lopes. A bicicleta encostada na parede do Náutico, que era assim a transição, né? As ruas abertas, a gente pedalava junto com o carro, com tudo, nadava ali na frente mesmo, então era uma coisa bem descontraída. Deu quantas pessoas, Tess, nesse triatlo? Eu acho que tiveram 12. Entre homens e mulheres. Que eu me lembro. E por ter só 2 mulheres, o Coronel Julião não premiou a gente. Então, isso eu não esqueço que eu era menina, criança, então o feminino não teve nenhuma medalha de recordação da primeira prova. Nossa! Eu traumatizei, não vou mentir. Mas mesmo com tudo isso, a Edla me apresentou. Eu não sabia pedalar, o irmão dela, o Alfredo, foi que me ensinou 2 dias antes, me emprestou bicicleta, passava a marcha durante a prova, que não tinha um santo que fizesse eu tirar a mão do guidão. Tive de descer aquela ladeira louca lá da Santos Dumont, subiu, né? Eu achei que era o mais difícil, mas o mais difícil foi descer, eu com medo de frear, foi uma loucura, que saí gritando do começo até o fim. Não caiu, deu certo, acabei a prova, amei, daí eu continuei. A Edla continuou só na natação e eu continuei no triatlon, né? Desde aquela época, né? Então, vários títulos mundiais, pan-americano, sul-americano, brasileiro, cearense. A gente tem bastante história. Depois, a partir de 2004, que eu vim para essa área mais técnica, né? E chegou um tempo que eu estava na organização e estava como atleta. Chegou uma hora que eu falei, não arrego. Dou conta disso, não. Já contribuiu o que tinha que contribuir, né, não, Tessia, no triatlon? Aí fiquei só mesmo, já estava me formando em educação física, estava formada, bem dizer, já com mestrado, dando aula na universidade. Então, acabou que a vida me levou para outros caminhos. Mas ainda continua, né? Não, sempre. Triatlo é minha vida. Então, desde pequena, de jovem, minha vida era treinar e estudar, né? Porque vocês conhecem a Dona Fátima, Coronel Figueiredo, aquela rigidez, que não é com a neta, mas foram com os filhos, né? Então, tinha que estudar. Né? Eu viajava com minha mãe, tinha a hora de estudo e a hora para poder fazer o triatlo, mesmo nas viagens. Qual era a tua idade nessa época? Eu tinha de 13 para 14 anos. Nossa. Não tinha categoria ainda, eu competia a categoria 15, 19 anos. Aí tem até uma história de um campeonato sul-americano lá no Rio de Janeiro, que eu ganhei das meninas, e aí elas entraram com recurso, eu não pude receber a premiação porque eu não tinha 15 anos. Sério? Foi triste. Tem até uma fotinha depois ali, mas tem dessa história. Aí eu fui pro quarto chorar, que eu era criança, né, gente? Eu tinha só 14 anos. Aí o presidente da época, o Júlio, foi lá no quarto e me presenteou com a medalha. Consegui até alterar. Da federação? Da federação local, que era da confederação, que não era ainda oficial, a confederação. Isso foi em 1992, se eu não me engano. Que não tinha confederação... 91, porque não tinha confederação brasileira ainda. Que foi em 92 e a gente foi a nossa federação em 94. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu posso fazer? Não, essa é uma curiosidade. Como que a Dona Fátima descobriu o triatlo, pelo amor de Deus? Então, a
A Edla me apresentou o triatlo nesse evento, eu comecei a gostar. A Maninha, vocês sabem, ela não tem faculdade, mas a faculdade da vida dela é uma experiência muito maior do que a gente que estudou, e não, enfim. Minha mãe mal acabou o 3º ano colegial e era empacotadora da Mesbla, né? Aquela loja que tinha, pra você ter ideia. E aí casou com o painho e o policial não ganhou muito bem, então ela começou com comida. Aí montou o buffet e tal, e trabalhava com isso. Aí quando eu comecei a ser atleta, ela teve de parar, porque trabalhava muito à noite, né, montando esses eventos. E aí ela começou a gostar também. Mãe de atleta. Então me levava para o Náutico 4 da manhã, saía comigo para pedalar 4 da manhã. Ela só não treinava comigo, mas ela estava comigo o tempo todinho. Então me deixava na escola, buscava, me levava para o Náutico, nadava na hora do almoço, deixava na escola de novo, à noite pegava, ia para a pista de atletismo, enfim. Então ela que... Tu ela que apresentou o triatlo para ela. Né? Legal. Aí eles imaginei ao contrário. Não, aí ela pegou, viajava comigo para as provas nacionais, as internacionais era o papai. E aí eu fui morar nos Estados Unidos. Nesse tempo que eu fiquei para treinar e estudar. E aí ganhei bolsa e tudo, enfim. Fui para lá para Forte Mais como atleta. E aí nesse meu tempo que eu fiquei longe, eles não pararam o triatlo aqui. Foi quando o papai com a mamãe decidiram ter a federação. Do Ceará. Então, eles se apaixonaram depois que eu comecei a fazer o triatlo. Então, foi assim que começou a história da nossa federação. Que você legal. Misturando a história. Outra coisa. Esse tempo todo, eu nunca imaginei que fosse... Não, foi porque eu comecei a virar atleta. Era bailarina e virei atleta, porque eu morri afogada. Então, quer dizer, foi uma história muito louca. Mas Deus sempre escreve mais ou menos assim, Então, ela começou a entender como é que funcionavam as provas, começou a gostar e assim, agora eu vou começar a organizar umas provas aqui. E daí foi onde começou a federação. Isso, aí foi o papai, o primeiro presidente, o Coronel Figueiredo. Graças a Deus ele na época PM ajudava muito na parte de trânsito, que sempre é o maior problema que a gente tem em relação à segurança. E daí eles ficaram juntos, sempre trabalhando juntos. Né? E como é que era a federação? Lá dentro de casa, dentro do carro. Né? E quando a gente conseguiu ter o primeiro lugarzinho alugado, eu fui a faxineira, porque eu não sabia digitar em computador. Então, eu comecei como faxineira na federação. Eu ia para lá depois da faculdade ou da escola na época e limpava, enfim, fazia as coisas tudo. Aí depois não teve condições de continuar pagando lá. Então, voltou para casa da mamãe. A Leda fazia as inscrições dos atletas. Ainda era a Leda dessa Era a Leda dessa Nossa época, lá dentro Senhora. de casa. Então, sempre teve aqueles atletas meio loucos que chegavam, tipo, à noite para fazer a inscrição, enfim. Aquela loucura era A gente ia pra lá, a gente pegou Ia muito... pedalando pra lá fazer a inscrição. A gente entrava lá na casa de vocês, fazia a inscrição era lá. mesmo. A Leda abria a porta, aí Era. dizia, não, dona Fátima não tá. Não, Leda, pelo amor de Deus, deixa a inscrição, deixa a gente fazer. Inscreve. Aí ainda ganhava um lanche depois, né? Sempre tinha comida. A Ledinha que fazia também o almoço dos meninos do alto rendimento, macarrão pra gente, né, do projeto social. Então, sempre foi muita família. Dona Fátima e Coronel sempre foram muito... Não tinha muito, mas o pouco que tinha sempre foi para todo mundo. E aí, até então, nessa época, né, das inscrições, não tinham os projetos sociais, mas tinham os filhos que ela já meio que adotava, né? E aí começou assim a federação. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que era para ter ficado lá para fazer faculdade, que eu ganhei a bolsa como atleta, quando eu voltei, que eu falei assim, agora o senhor é presidente? Nem sabia disso, não. Tem uma federação, que legal, né? Chegou, já tinha tudo. Mas como assim? Já tem tudo isso aí, entendeu? Porque o primeiro mundial que a seleção brasileira viajou, foi com Marcos Ripper, Júlia Alfai, eles que eram os responsáveis, fizeram uma blusa pra gente, foi em 90. Nós viajamos com o Zé Filho e tudo, esse mundial na Disney, não existia confederação, existia a nossa turminha, né, para você ter ideia, como hoje as pessoas têm tanto, não valorizam, até desrespeito. Na época a gente não tinha nada e era agradecido até. Né? E era uma turma muito bacana. No meio da prova a gente batia com a mão, batia na bunda, batia na cabeça. Né? Quando passava um pelo outro, era sem comentários, era muito bacana. Isso eu sinto falta e vejo a diferença no triatlo. Essa energia que tinha antes era muito leve, companheirismo, né? A gente tinha nossos triatlos lembra, na Mombaça, no interior, que a gente levava os triatlos? Não existia nem transição, gente. Era o povo lá querendo quase pular em cima da gente botava uma toalhinhazinha no chão. Eles não tocavam na gibá, a transição era. A dona Fátima ficava na transição. Menino, fica aí, não vi não. Era ela que ficava na transição. Era desse naipe. Dava certo.
Dava Dava certo. Dava. A gente entrava no circuito das águas, a dona Fátima sempre correu atrás das coisas. Aí, quando foi em 2002, o papai não aguentou mais, entregou... Eu lembro. Foi, entregou à federação, porque não aguentava mais alguns atletas novos que estavam, desrespeitando. Não ganhou nada com isso, não sei o quê, só tenho raiva. E pá, já perdi direto também. Enfim, decidiu sair. 6 meses depois pediram para o coronel voltar, porque, enfim... Já estava acostumado com aquilo, já sabia. As pessoas que entraram achavam que era uma coisa, na verdade, tipo, não vou ganhar dinheiro, não vou, enfim. E aí o papai disse que não entrava de jeito nenhum. A mamãe, não, mas não pode parar, porque... Enfim, aí a dona Fátima foi como presidente, e aí foi que em 2004 foi esse boom dos projetos sociais, aí foi crescendo a federação, enfim, porque a dona Fátima é assim, ela não tem o estudo, mas se ela te contrata, o problema é seu. Eu quero o primeiro projeto social, por exemplo, ela falou assim, você é formado nesse negócio de educação física, né, minha filha? O problema é seu. O prefeito me chamou, você tem que montar o projeto. Mas sim, mas a parte que tem que fazer... É de triatlo, minha filha. Ele vai dar comida, vai dar roupa. O problema é seu. Meu Deus do céu, e agora? Aí a primeira no PC. Quando a gente fez as inscrições, a gente achou que apareceu um menino ou outro. Eu lembro. O Márcio estava comigo na época. O Márcio? O Márcio. Gente, deu um mó de menino, que eu falei assim... O que eu vou fazer com esse horror de menino? Só tinha 50 vagas, que era 25 de manhã, 25 de tarde. Eu falei, e agora? Ligou para o prefeito, mandou botar 50 de manhã, 50 de tarde. Um professor e um estagiário para 50 de manhã e 50 de tarde. Eu falei, misericórdia. Deu certo. Abrimos 6 núcleos aqui na cidade, os meninos tinham cesta básica, a gente sentava na casa da mamãe e botava as comidas. Gente, era engraçado que só. Que aí foi a época da Sâmia, do Messias, que começou nessa época. Essa época eles aprenderam a nadar, pedalar e correr e conhecer o que é triatlo. Que agora ela é toda... Ai, como é que esqueci o nome dela, gente? Também, enfim, uma turma enorme. Foi dessa época. O Messias, todo mundo foi dessa época. Que a gente depois foi crescendo, aí os meninos começaram a competir, a dona falou, vamos fazer o que com isso? Eu falei, sei lá, vamos fazer um núcleo para esses meninos estarem juntos. Aí até então não tinha nome. A gente só botou os meninos juntos lá, enfim, aí foi quando a gente disse, não, vamos botar o núcleo do alto rendimento da escolinha de triatlo. A escolinha de triatlo é porque a gente nunca homologou o nome. Mas esse nome... Quem surgiu com todo esse projeto e tudo foi a gente lá na... Eu pensando, que diabo que nós vamos fazer aqui do nada, assim, vamos bola em Deus, né? Para mim, eu falo que sempre Deus ajuda a gente a ser um pouco inteligente e colocar as coisas nos papéis. Você pode contar bem, hein, Tessia, porque, assim, falou no Messias, hoje o Messias está aí bombando, né? A gente já teve vários atletas aqui, um orgulho da federação, acredito, né? Que você que viu esses meninos, né, começarem e hoje estarem aí, nacionalmente, mundialmente, representando muito bem nosso estado, nosso país e lá. Só que eu fico mais feliz de ver que esses meninos não estão drogados ou levaram um tiro na testa, porque o que mais acontecia na época era isso. A gente perdia ele para as drogas, quando infelizmente não tinha dinheiro público, a gente tinha que fechar um núcleo. Já teve criança que foi lá, matou turista, ligou e disse assim, eu fiz isso, vou continuar fazendo porque vocês saíram, como se fosse a culpa da gente, não era culpa da gente. E aí como eu faço sempre, você já me conhece. Eu falei, a culpa é sua, seu infeliz. Quem matou, puxou o gatilho foi você. Quem teve a ideia foi você. Não venha botar a culpa no outro, não. A culpa é só sua. Tu continua do mesmo jeito, seu infeliz. Eu sempre briguei com os meninos nesse naipe. Sempre fui muito louca, né? E sempre cuidei dos meninos como se fossem meu. Né? Tem uns que chamavam até de mãe. Então, tem uns meninos até hoje que já são casados, têm filho. E me chamam de mãe ainda, né? Então, assim, o maior carinho que a gente tem por eles é isso. Então, o que eu tinha medo dos meninos é que eles nunca gostavam de estudar. Pergunta para o Queiroga. Queiroga foi um dos que me deu trabalho, que eu falei, não vai valer nada. Ele vai vir aqui, já falei com ele. Pode falar com ele, pode perguntar para ele. Eu era técnica dele, a gente organizava os eventos e tudo. E quantos cartões vermelhos eu dei para ele amarelo? Doía eu treinar ele, saber que eu era um excelente atleta, dar vermelho. Por quê? Porque ele respondia, não tinha disciplina. Esse menino de hoje é porque ele quis. Como eu falo, você não muda a pessoa. Você dá meios para que ela queira se transformar. Então, cabe a ele se transformar. Então, o que a gente fazia com isso? O triatlo sempre foi um meio, o esporte um meio para que as pessoas pudessem se transformar. Né? Então, se eles acataram, se eles quiseram isso, né, o Messias a gente não conseguiu fazer estudar muito. Né? A gente queria, porque hoje, por exemplo, ele serve como soldado, ele podia ser como sargento. Sim. Então, para pelo menos acabar o 3º ano colegial, porque o triatlo a gente sabe que tem tempo, né? O alto rendimento, ele é cruel com a gente, ele tem um tempo. Passa rápido, né? Muito.
Eu falo pra caramba, né, gente? Desculpa. Se deixar. Muito bom, então vamos fazer muito uma bom. pausa aqui para beber água. Bora beber uma águazinha. Uma pausa para Thiago. Já tá, bora. Mohana, nosso querido Mohana, contar esse começo aí dele. Ele e o Rafael aí, as fotos contam histórias. Rapaz, é porque eu Tem perdi um muita bocado. história né? aí, viu? Eu vou achar, vou conseguir recuperar essas fotos aí. Pois é, mano, me conta aí como foi, assim, o teu histórico de... Tu tem histórico de atleta, como é que foi tua infância? Esse vínculo com o esporte vem de muito antes ou surgiu nessa fase da adolescência? Rapaz, nem eu sei, assim, bem direito, foi meio que do nada, porque a minha família não tem ninguém, né, ninguém que praticasse o esporte e tudo, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com bicicleta, né, eu lembro como se fosse hoje eu ganhando minha primeira bike da minha bisavó. Ela não andava, ficava acamada, né, e tudo, tinha uns cuidados em casa. Aí eu lembro dela me chamando, fui lá no quarto, quando eu cheguei tinha uma bicicleta, dava para ver, embrulhada, mas você via logo que era uma bicicleta, né? E rapaz, aquilo ali para mim, nossa senhora, eu acho que ali foi o que mudou mesmo, assim, minha vida. Me apaixonei, só que eu não sabia, né, lógico, andar ainda sem rodinha e tudo, foi aquele processo. Fazer só uma pausa aqui, eu me lembro de uma fala que é da Fernanda Keller, né? Que ela diz que toda criança, ela nasce triatleta. Porque toda criança corre, toda criança acaba aqui nadando, porque, enfim, tem acesso, né, à piscina, não sei o que, nada. E a bicicleta, com a história da sua primeira bicicleta. Todo mundo primeira ganhou. bike é Então, ela diz que todo inesquecível, mundo nasce, toda criança é um triatleta. É, Ixi, só então que eu sou os meio caminhos torta, é né? que vão... Eu não ganhei isso aí, não. Eu fui torta. Foi nesse... Não foi nesse naipe, não, que eu não sabia. Não ganhou a bike, não? Não, Mais não, uma não. hora a bike chegou, né? Mas chegou fora torto, né? Pelo Alfredo foi torto o trem, mas deu certo. Vai. Mas aí, pronto. E eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai e eu ia fazer 5 anos. Aí, assim, eu não tive aquela pessoa para estar ali próximo, orientando, né? Para ensinar a andar. E eu tenho mesmo, assim, na minha cabeça, como se fosse agora, eu na garagem, aí terminei, como minha mãe tinha que passar o dia trabalhando e tudo, eu tive que morar com meus avós, já desde cedo. E lá tinha um espaço na garagem e eu pegava aquela bicicleta, não, eu vou andar, via meus primos andando, porque eu tenho que aprender a andar sem rodinha. Aí eu fiquei naquela garagem, levantava, caía, levantava, até que eu consegui, né? E foi justamente nesse período que eu fui morar em Brasília. A minha família queria que eu viajasse e tudo, porque tinha acabado de perder o pai, estava aquele clima meio complicado aqui, né? E aí eu fui morar em Brasília com meus tios. Esse meu tio, ele era militar. Aí toda a vida ele levava a gente, tinham 2 primos, né, os filhos dele, e levava a gente para um clube. Lá em Brasília tem aquele espaço, né, aquele negócio é bacana, é um outro ambiente assim para o esporte, né? Fortaleza, agora que a gente está engatinhando ainda nesse processo. Brasília sempre, né, teve aquele movimento ali, clube e tudo, muito clube, muita via interditada para a galera praticar esporte. Aí fui pro clube lá e a gente andava de bicicleta e tudo, e eu vi ele jogando futebol, ele era goleiro. Cara, e aquilo me despertou, para mim foi fantástico, para você ver como é importante a referência, né? Ali para mim foi uma referência de um pai para mim. E isso eu nunca nem falei para ele, nunca tive nem a oportunidade, né? Espero que ele assista, né? Aquilo ali para mim marcou. Caraca, eu vendo ele jogar a bola, assim, era um negócio organizado, meio que, né? Como se fosse semi-profissional, um negócio bem... E eu fiquei encantado vendo ele jogar ali. Aí eu, nesse processo de andar de bicicleta, eu comecei a pegar o embalo. Não, vou me dar o gás, vou dar o gás aqui. Aí comecei a andar de bike, ia nos parques lá, andava, e aquilo foi um incentivo para mim, né? Realmente desenvolvi, foi um período que eu me desenvolvi. Passei 2 anos lá, e nesses 2 anos foi onde eu desenvolvi o andar de bicicleta e aprendi a nadar. Foi meu primeiro contato com a natação. Minha tia me levou para um clube, fui desenvolvendo, nunca tinha tido contato nenhum, e aí o professor começou a querer me jogar para a turma de atleta. A divisão era por touca, né? As categorias de touca tal, até chegar nos atletas. Aí fui fazer uma aula e não sei o que foi que houve, e eu não quis mais ir. Ah, não quis. Eu fiquei com medo, né? Acho que toda essa questão, eu acho que isso é muito importante. Eu falo que anos?
Eu tinha 5 para 6 anos. Muito novo, tinha né? acabado Pra de já perder jogar o pai, onde? né? É por isso que, para mim, o que eu falo muito, o triatlo é mais uma história de vida do que de atleta, de rendimento. Uhum. Isso é uma consequência, né? As coisas vão acontecendo, mas assim, como a história da gente, né? Como a Tessia falou, aí, quando era pequena, que chorava, né? Tinha as frustrações. Eu acho que tudo isso a história de vida é o principal. É. Enfim, daí recuei, não quis mais ir. Passei um tempo lá, voltei para Fortaleza e cheguei aqui. Continuei morando com meus avós, né? Minha mãe não tinha condições de ficar comigo, né? Devido ao trabalho. E era complicado, porque eu morava com 2 idosos, num apartamento que não tinha criança, não tinha nada. Só que eu fiquei com aquela paixão, cara. A bicicleta para mim. Aí cheguei aqui, comprei uma bike maior, já estava maiorzinho, continuava andando ali no condomínio e tudo. Tinha o sonho de ir para o colégio de bicicleta, era meu sonho. Né? Ficava aquilo na cabeça, aí, só que ele não deixava. Não pode, não sei o quê, isso é muito pequeno. Aí o que eu fazia? No apartamento lá que eu morava, eu brincava sozinho, fazia um circuito de andar de bicicleta, subir, descer a escada, chutar a bola e tal. Era umas coisas assim, Começou o triatlo começou a despertou. pegar aí, Aí uma outra influência Já o muito... professor, né? Fazia o porteiro, rapaz, esse moleque é doido, subir, descer escada. Aí eu quero ganhar força na perna e comprei um patins. Nem como é que você pensa. Aí a galera ficava assim, cara, assim, sozinho, né? O porteiro, acho inspirado, vou jogar bola com ele. Às vezes o porteiro ia jogar a bola comigo. Eu ficava com pena, vou brincar. Acalmar esse menino. Acalmar esse menino. E o esporte, o futebol foi outra paixão também, porque chegou um período que eu ia pro colégio para jogar futebol. Cara, era loucura, né? E foi. Enfim, aí o futebol entrou. Foi um período que, assim, realmente pegou e eu peguei gosto. E foi indo, chegou um período que eu queria melhorar no futebol e comecei a correr. Aí, cara, quando eu vi, era quase que um triatlo, né? Só faltava voltar a nadar. Aí demorou um pouquinho ainda, foi indo, foi aquele processo, jogava futebol, corria. Chegou o período que eu comecei a cresci mais, né? Já podia pedalar para os cantos, já saía e tudo. Me deslocava, começou a ser meu meio de transporte a bicicleta, né? Eu já ia para os cantos de bike, todo canto que eu ia era de bike, era outro vício. E você vê como era o negócio, eu era tão verminoso que atrás da minha casa, já ali perto de onde tu morava. Uhum. Aquela casa, né? Do teu avô ali? Do meu avô, da minha avó e tal, já ali na Parque Manibura ali, né? Tinha um campo de futebol. Aí eu chegava lá e pedia pro cara que cuidava do campo para poder ir ficar chutando bola. Chutava a bola, amarrava a camisa lá no cantinho da trave para derrubar a camisa, né? Aí nesse tempo aí chegava a turma querendo jogar, sempre faltava alguém naqueles times, né? Não, bota ele aí. Aí eu ficava lá. Ficava lá. Aí, meu irmão, esse bicho passava e jogava. Entrava o jogo e o outro. A bola saía, quem ia buscar era eu, para o jogo continuar. Era no gás direto. Era loucura mesmo. Aí chegou uma hora que não, cara, eu tô correndo. Tô jogando bola aqui, eu quero melhorar esse meu condicionamento, mais ainda. Ave Maria, mas aí eu jogava não sei quantas horas. Adolescente, né? Aí, não, vou procurar fazer natação. Aí fui pra natação, eu fazia natação 2 vezes na semana. Na Edla já ali? Comecei pertinho lá de casa, depois que eu fui pra Edla. Aí, cara, foi assim, coisa de louco mesmo. O pessoal lá em casa ficava, você é doido. Menino nada, corre, joga bola o dia todinho. Aí eu comecei a procurar outras academias, porque a academia que eu fui fechou, eu fui pra Edla. Aí cheguei lá na Edla... Encontrou o Edvan. Aí encontrei o Edvan. Deu certo. Você vai ser meu atleta. Bicho, pronto. Aí foi aí. Cara, fui lá fazer o teste na turma de atleta. Aí quando... Primeira raia que eu entro, tem logo quem? Me jogou logo na raia logo do Wesley, né? Era o Wesley, eu só a turma fundista e tal. Aí eu, caraca, bicho, loucura isso aqui, mas vamos lá. Fui indo. E aí comecei a diminuir o futebol, porque fui pegando aquele gosto pela natação, e o Edvan, vocês sabem, né? O Edvan viu que o cara gosta, aí pronto. Explora mesmo. Suga. Aí pronto,
o futebol foi morrendo, foi indo para natação, ou seja, eu já ia de bike para academia. Nadava, tudo já era bike, já existia. Já corria porque queria melhorar no futebol. Eu já fazia o triatlo, né? Só não sabia ainda. E, cara, o Edvan, eu agradeço demais, o Edvan, a Edla, a galera assim que me colocou mesmo no esporte, porque quando eu comecei a nadar, eu vi que eu nadava bem, levava jeito, mas cara, eu sempre fui muito realista, né? Eu não sou tão bom quanto essa galera, não. Na minha cabeça, né? Meu pensamento. O que é que eu vou fazer? Cara, eu vou nadar aqui, só vou sair, o que ele pedir para fazer, eu faço. Eu quero me destacar de alguma forma, né? Pelo meu esforço, pensamento, pelo esforço. Vai ser maior do que todos. Tanto é que o Edvan passava a série do treino e a galera costumava enrolar. E eu não. Eu falava, não, foram quantas séries? Foram tantas. Aí ele já perguntava para mim, não perguntava para ninguém, né? Também a série é 20 de 100. Bora, eu era a primeira a enrolar, não vou mentir. E eu era aquele que, não, eu quero fazer. Ele chamava para ir correr nas dunas, eu tava lá, e, enfim, eu era aquele Quer dizer que esse trem das dunas é antigo, assim? É antigo, na Sabiaguaba, Sabiaguaba. onde tá aquela pista lá. Uhum. Cara, aquilo ali era, como diz a galera, é tudo mata, era tudo mata. Aquela pista ali não existia, o acesso era bem ruim mesmo, era pistar. Tinha que vir por dentro. Por ali, dentro. Né? A gente ia correr ali e depois ia nadar. E foi indo, cara. Peguei, assim, realmente um gosto grande. O Edvan quase me mata e eu adorava aquilo. A tua primeira prova de triatlo foi o quê? Tu disse, tava falando aqui nos bastidores, que tu começou no... Duatlo, né? Pois é, justamente. O Edvan queria... Ele botava a gente para correr, para melhorar na natação, né? Sempre uma coisa, aquele período de base e tudo. E ele, cara, tu corre legal, vamos fazer umas... Eu comecei a ter uma amizade com ele, né? Além de ser treinador, criei um vínculo com ele. Coincidiu mais ou menos com a época que a Edla começou também, não foi? Foi. O timing foi muito perto, né? Muito perto. Tu fazendo o duatlo e ela também. Ali. Eu me sinto meio que até tenho essa participação, né, nisso, porque o que aconteceu? Eu comecei a ir para os duatlos que ano? Era 2000. De 2000 a 2002, 2003 era só duatlo e corrida de rua, né, e prova de natação. E a galera começou a ver, assim, começou a destacar, né, porque eu comecei a chamar o Wesley Viu, começou a participar também, foi. Né, aí ficava eu, o Wesley e o Marcelino. E a galera começou a chamar a atenção da natação da gente, né? Que a gente se destacava muito. Cara, a gente, comparado com a turma que fazia o triatlo na época, a gente abria muito. Só os mãos de ferro. Porque na natação você se destacava. Isso. Aí começou a chamar a atenção, né? Só que eu e o Wesley, a gente não tinha bike, nem o Marcelino. E aí foi aquele processo para comprar a bike lá em casa. Como é que compra? Com 2 idosos, a gente não tinha condição financeira para comprar uma bike dessa. Outra pessoa que nadava na academia era o Daluz, Daniel Daluz, lembra, Edla? Uhum. E ele já tinha bike. Cara, eu via aquela bicicleta dele na academia, eu ficava assim, meu irmão, isso aí é um sonho, cara. Cara, deixa eu dar uma volta. Meu irmão, é loucura. E aí começou o processo. Meu irmão, vou comprar uma bike sem dinheiro. Como é que eu faço? Aí eu ia olhar aquela bike, tinha poucas lojas aqui, eu olhar uma bike daquela era 1.000 conto, R$2.000, né? Lá no Gilberto, no Gilberto. Lá no Gilberto. Todo mundo já passou pelo Gilberto, né? Era surreal, não dava. A galera lá em casa, não tem condições, esquece. Aí eu lembro que começou a surgir celular nessa época, né? Ela começou a ganhar celular e tudo, e o pessoal lá em casa tinha uma preocupação muito grande comigo, porque eu saía de casa e só voltava de noite. Não, vamos dar um celular para ele. Minha avó pegou e me deu um celular, e eu dei graças a Deus que esse celular deu problema, e foi aí que surgiu minha bicicleta, porque a gente levou para garantia, e eles deram a opção, né, de receber o dinheiro de volta ou outro celular. Eu não quero dinheiro de volta. Na minha cabeça, eu vou investir esse dinheiro. Vou investir esse dinheiro. Legal. Aí peguei e fui na Espaço Bike, ali na Washington Soares, né? Que era o Diogo, né? O Diogo era o Wilton. O Wilton. Era o Wilton, Diogo e o... Ai, meu Deus, deu o branco agora.
Enfim, não era o Diogo, não. Era o Wilton e o... Eu tô esquecendo também o Pois nome é. dele. Nossa. Mandei até mensagem para ele um dia desse que eu achei o recibo da bike. Da Ele ainda primeira pedala. bike. Ele ainda pedala. Ele Ainda pedala. Aí, meu irmão, peguei esse dinheiro e fui lá. Macho, o que é que tu tem aí? O que eu consigo comprar com isso? Com esse dinheiro aqui. Sei lá, eu tinha 800 reais, sei lá o que era. Que eu peguei o dinheiro do celular, mas uns trocados lá, fui juntando. Debaixo do colchão, peguei o dinheiro. Aí ele, cara, tem essa bicicleta aqui, é uma amarelinha. Ele mostrou lá a bike, a Loura Jane. Ficou conhecida. É, conhecida. É. Aí saí de lá com essa bike morto e feliz. Só faltaram me matar lá em casa. Eu falei o valor da bike e a bicicleta, né? E eu acho que o pessoal ficou assustado também porque saí no meio do mundo pedalando, né? Enfim, aí pronto. Aí as coisas começaram a acontecer, só que assim, não tinha orientação, era só a vontade mesmo de fazer o triatlo. Aí o primeiro triatlo onde foi, Morrana? Foi no Marina mesmo? Foi lá no Cumbuco, era um festivo junto com o Cabo da Peste, que o Edvan ia fazer. Aí, quando o Edvan ia treinar, eu treinava com ele. A gente saía à tarde para pedalar, ele me matava. Chegava do colégio, já ia para academia. Aí a gente ia pedalar, depois do pedal ia nadar. Que massa. Acho que foi 2005 ou foi 2006? Esse foi 2003. Foi 2003, primeiro longa distância aqui que veio. Foi, Léo, que ele Macedo, já pegava Fernanda aquela, Kelly. já Mas pegava aquela mas ladeira. Já tinha um festivo já? Tinha lembro. tinha um festivo que tu Você fez. mistura aí as datas, né? E você fica... Tu fez ele até com a corrida na areia. Ah, não, foi o primeiro então. Porque Foi, foi do lado foi o do primeiro. hotel. Não foi do hotel, agora. foi do hotel. A transição foi em Isso. frente ao hotel. Já pegava a ladeira subindo. Aonde? No Isso. Foi a Cumbuco, primeira isso? federação que Cumbuco, promoveu uma prova foi. longa. Foi a Isso. primeira federação que promoveu a prova longa. Foi a partir dele que nasceu o Campeonato Brasileiro. de Longa Exatamente. Pois é. Eu Foi. lembro, veio Foi, Léo foi. Macedo, Fernanda Kelly, Veio, a maior Juraci, turma. veio uma galera. Eu tive esse privilégio aí de começar nessa prova e terminei, aí fui torcer pelo Edvan para ele chegar, né? Peraí, eu me perdi. O Edvan Foi meu fez primeiro longa, triatlo. O Edvan, ele fez Legal. também, ele fez essa prova, que ele tinha vontade de fazer um meio, e ele fez essa prova. Aí eu justamente no período que tinha acabado de pegar a bike, não, pois eu vou fazer o festivo aqui, porque eu não tenho condição de fazer um meio ainda não. Olha, eu não sabia que o Edvan tinha feito, não. Fez. Só faltou morrer, mas ele fez. Eu tô falando a verdade, Edvan. Você tá Não admiti, não. E eu lembro demais nessa prova, cara, eu cheguei lá todo atrapalhado, não sabia nada de roupa e tudo. Eu usei uma camisa da Fetriesse, que a Fetriesse tinha uma blusa de ciclismo sem manga, uns bolsinhos atrás e tal, era branca, que ela vinha no kit, enfim. Bem fininha. Bem fininha, isso. Eu usei essa blusa para pedalar, nadei de sunga, botei essa blusa, e aquele desespero com a transição fechar e tudo, eu entreguei para a esposa do Edvan, para ela colocar o número para mim. Beleza, do jeito que ela botou, eu botei lá na bacia e tal. Cara, quando eu saí da água, que eu peguei aquela blusa, ela botou ao contrário, os bolsos para frente. Eu, bicho, agora lascou, velho. Vai ter que ser assim mesmo. E eu parecia um retardado, bicho. Capacete todo torto, a blusa ao contrário, um sunga. Hoje em dia ninguém faria um negócio desse, né? Eu digo assim, porque Não faz antigamente nada. você estava preocupado com a sua performance, no sentido de querer fazer. Isso. Hoje, a negada que a dona Fátima que conta a história, né? Que diz que parou a menina se maquiando, se não sei o quê, isso lá, não sei o que. Eu digo, gente, isso não existe, olha aqui, Cara, era muito como é que diferente, era? era muito diferente, É um pensamento cara. outro. Era Era, outro, era era totalmente outro. diferente. Era um ajudando o outro. Era. Eu tenho que chegar lá naquele retorno e voltar. Eu tenho que ir, não era ir lá e voltar. Você não precisava de tanto ato e staff, porque o pessoal era honesto. A gente foi mudando o regulamento das coisas porque os novos atletas foram entrando e, assim, infelizmente é a verdade. O povo tá muito desonesto. O clima era outro. Totalmente. Porque daí eu lembro que... Aí conheci o Rafael. Essa prova saí muito, muito na frente mesmo do Tobias. O Tobias que era o que nadava... né, Nadava na época. melhor lá na época. Cara, eu abri uma distância muito grande do Tobias, aí pronto. Eu acho que foi daí que surgiu Opa, peraí. a galera, meu irmão, quem é esse cara e quem é esse pessoal? E, pô, o Wesley nada pra caramba, o Marcelinho nadando pra caramba, aí O migrei pro Marcelinho também triatlo. é época de natação Era também. briga... Era o do Marcelino- Atlas, a mesma história parecida com o do o Morrana. Marcelino foi praticamente igual a mim, ele era meu calo. Era. Era eu e ele, era briga danada. E foi desse mesmo jeito.
E a gente foi migrando e chamando atenção. Aí o pessoal, pô, esse cara nada onde? Vamos lá para onde ele nada. Aí começou aí, né? Foi mais ou menos Foi assim. a época que eu comecei a nadar na Edla, foi essa Pronto, época aí. exatamente. Eu comecei nessa época. Cara, a Edla não bombou de... Pronto, foi. Era todo mundo lá. Todo mundo. Eu, quando comecei a nadar, também fui pra lá. 2006, 2007. E a gente deu essa sorte aí, cara, porque foi... Acho que todo mundo evoluiu. A gente chegava lá na Edla, tava... Foi. Todos os triatletas. Todo mundo tava lá. Brasil foi nadar lá, Marquinho foi nadar lá, todo mundo foi nadar. E aí, antes da natação, às vezes a gente ia correr. E assim, não tinha... Marcos eu me lembro dessa história. Marcos Valério. Cara, tu imagina aí toda essa galera, os de melhores, correr antes, eu toda a lembro. galera Era top. concentrada lá para nadar. E foi uma oportunidade, assim, para todo mundo, cara. Foi. Eu lembro, a gente saía para correr... e para mim a corrida era horrível ainda, né? Comparado com essa galera que já corria. O que eu nadava, minha natação, a gente saía lá para fazer um circuito, meu amigo era um querendo matar o outro. Até... Era, viu? Aí não tinha treino, era mostrar serviço, velho. Cada um queria ser o melhor o tempo todo ali, só que era o melhor saudável, né? Ninguém queria, era diferente, era um clima diferente. O clima de competição na época era um respeito enorme. Eu tinha um respeito grande, chegava lá, cara, o cara, Marquinho, Brasil, Samuel, o Diego, né? Diego nadava pra caramba. Que a irmã dele era a Thaís. Cara, lembro. Foi assim, a gente teve um privilégio muito grande, porque o que faltava de informação, né? Era tudo muito precário. Isso cara, aí era 2003, 2004, 2005, 2006. Foi essa... E começou daí a surgir, esse período que a federação foi evoluindo, surgindo brasileiro, a gente teve a oportunidade de participar de brasileiro. Era isso que eu ia perguntar, Tessa, como foi que surgiu assim? A referência que eu tenho hoje é que a gente acaba que a nossa federação, ela tem hoje, vocês falaram aí, né, que sei lá qual foi o ano, 2000 e tanto, que já teve esse brasileiro que esse pessoal todo veio para cá. 2003. Então, assim, a gente sempre foi uma luzinha acesa, o triatlon aqui no Ceará, sempre foi uma referência, sempre foi algo, né, todo mundo olhava, esse pessoal vinha para cá, competia aqui, ou saía também grandes atletas daqui, de fora. Como foi que isso foi, que a federação foi dando conta, que os atletas foram, né, despertando para isso, que podiam, que treinavam, sei lá, enfim, que a gente... É porque eu acho assim, a gente não tinha uma federação. Quando a gente aconteceu uma federação em 2004, então você já vê que o negócio está mais organizado. Mas isso a nível nacional, também nacional não existia não, também? Nacional eram 5, 6 federações. Também. Eram poucas. A gente foi uma das primeiras federações também a nível nacional. Entendeu? Na época do João Calazans, que foi o primeiro presidente da confederação, que é nordestino, da Bahia. Então, o nosso primeiro presidente da confederação é nordestino. Então, ele incentivava muita gente. Então, acabou que, como a gente viajava, como eu falei, a dona Fátima viajava, o coronel viajavam comigo, eles acabaram que conheceram todo mundo. A gente tinha uma turma muito grande em Brasília, que eu passava minhas férias em Brasília treinando com a Mariana Alrata, Isabel Alrata, Juraci, Leandro, a turma todinha. Então, estou falando, essa amizade que tinha não era só aqui no Ceará, era no Brasil todo, né? E acabou que a primeira prova internacional que a gente trouxe para o Ceará foi na década de 90. Ou foi em 96 ou foi em 98, que aconteceu ali no Marinas. Não foi nem com o Campeonato Brasileiro, foi com a prova internacional, né? Porque, querendo ou não, meus pais, eu falo assim, eles são um pouquinho loucos, mas loucos com muita responsabilidade. Então, o desafio para eles não é um desafio, é uma coisa que eu vou fazer. Se não é possível sim. Né? Se veio a ideia, é porque vai acontecer. E faz mesmo. Então, e a dona Fátima sempre ensinou muita gente isso. A gente, né? Minha mãe sempre ensinou, né? Que desafio que vem na vida é mais que um presente de Deus. Né? Você tem que sair daquela zona de conforto para as coisas acontecerem. É muito fácil você fazer aquilo que o outro já fez, enfim. E a federação ela foi desenvolvendo também, porque começou a aparecer também pessoas que acreditavam. E o engraçado da dona Fátima era assim, que dizia que a gente ganhava muito dinheiro, né? Com o triatlo. Então, essas pessoas que falavam mal, ela trazia para dentro. Para exatamente mostrar que está aí. Estou rica, todo mundo, você vai ficar rico agora junto comigo. Ela é mais ou menos assim. Ela consegue, eu não. Quando a pessoa quer meu mal, eu quero ela assim, distância. Pelo amor de Deus, eu não tenho essa capacidade de falar assim, desenvolvimento espiritual que os dois têm. De alguém fazer mal e eles perdoam. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. E aí foi crescendo. Então, eles mesmo pediam provas da Confederação Brasileira. Eu estava no alto rendimento na época também.
Era Júnior Elite, viajava. Nessa época, as Olimpíadas no triatlo foi em Sydney, em 2000. 2000. Então, quando começou esse movimento de competição para poder se classificar para as Olimpíadas, na época de Armando Barcelos, Leandro, Paulo Miyashiro, Vigílio, começou esse movimento para viajar para participar das Olimpíadas. Sim. Isso daí começou a criar rankings nas federações, pontuações, para que as pessoas conseguissem ir para Mundial, tudo. Eu acho que esse movimento com as Olimpíadas de pontuação foi muito grande. Isso aí fez com que as pessoas conseguissem visualizar que o triatlo estava crescendo, porque já estava nas Olimpíadas, né? Seria um ponto. Agora o triatlo é um esporte olímpico, né? Deu uma ajuda boa. Mas antes disso, para poder crescer, que eram 12 atletas na prova, a dona Fátima sempre foi aquela, vamos conseguir um ônibus com a prefeitura, bota todo mundo dentro e vamos embora. Eu acho que era desse jeito. Isso aí que foi, para mim, foi o que me segurou também muito no esporte, foi isso que a FETRIES proporcionou. A gente proporcionava, ela deu muita oportunidade de viajar. A gente viajava norte-nordeste, lembro, lá na Bahia. Muito, demais. A delegação cearense sempre estava na frente, aqueles brasileiros em Guarapari, que ali, para mim, foi o auge. Eu era apaixonado pelaquela prova. Brasileiro de longa, ali me manteve no esporte e alimentou um sonho mesmo de participar cada vez mais. Eu sempre fui, como eu falei, sempre fui muito realista, né? Eu sabia que eu nunca ia ser um atleta olímpico ou alguma coisa do tipo, mas tinha aquela vontade grande de melhorar, né? A gente ainda tem, né? Graças a Deus isso ainda sustenta, é o que mantém. Eu acho que encontrar esse equilíbrio do ser competitivo e conseguir conciliar isso com a vida, com tudo, né? Com o dia a dia, eu acho que esse é o segredo, né? De continuar tanto tempo no esporte. E a FETRIES sempre alimentou essa questão da competitividade, de dar oportunidade da gente participar, de levar, de estar junto, de participar de provas fora. Cara, para mim, o auge da minha vida foi quando eu tive a oportunidade de viajar por minha primeira viagem internacional no triatlo, que foi em 2006. Foi o da Austrália. A Austrália, que eu era chefe de equipe, foi comédia. Foi. Cara, ali foi uma oportunidade que eu tive. Mundial também. Foi mundial. Esse ano o Rafael não pôde ir, eu acho que teve uma meningite, se eu não me engano. Foi. A gente treinou pra caramba e no final ele não conseguiu. Foi no outro ano, mas era tudo a federação. A federação conseguia, que ia atrás, né, junto com a Secretaria de Esporte. E eu lembro como se fosse hoje, que quando eu fui, aí meu sonho era ir para fora e tal, e eu mesmo estou viajando para a Austrália, não vou mais voltar, não. Essa conversa chegou no ouvido da dona Fátima. Você não é nem doido. Você não é nem doido, você vai voltar. E eu, nessa época, estava falando com um amigo meu que morava lá. Falava com um amigo meu que morava lá pelo MSN. Ei, cara, eu tô indo, não vou voltar, não. Não, tu fica aqui, não sei o que, não tem problema, não. E a dona Fátima, sabendo dessa história, já estava ciscando aqui, doida, ó. Aí, quando foi já, na véspera de eu viajar, ei, macho, eu fui deportado. Aí eu não desisto, deixa quieto. Mas foi incrível aquela viagem. No ano seguinte, aí viajei com o Rafael também. Cara, tem tanta história para contar. Por conta assim, graças ao apoio da federação, né? Que tudo isso, para mim, era surreal viajar para fora sem ter um apoio. Não tinha como, né? Aí a gente foi fazendo... Conheceu boa parte do mundo, né, Thiago, aí viajando. Aí eu coloquei como objetivo de vida, uma vez por ano, viajar para alguma prova fora. Eu ia dar meus pulos e assim foi indo. Até hoje, uma vez no ano, eu viajo para algum canto. E, graças a Deus, fazendo amizade com o esporte, isso é muito legal, né? A história da bicicleta estava me lembrando aqui. Eu fui bem diferente do Mohamed, a minha primeira bicicleta, né? Então, meu primeiro mundial foi em 90 na Disney. Eu era uma criança, meu técnico era o piscinão da natação, que ainda estava muito ligado à natação, né? E aí, viajou com dinheiro contado, que era para comer, não era para comprar nada. Era para comer, pagar, a gente pagava a inscrição na hora. E quem era? Quando eu viajava para esses cantos, que a mamãe não podia ir, o papai, porque não tinha como ir financeiramente, quem cuidava de mim era o Zé Filho. Paulo Brandão eram os meninos. E eu de menor, 14, 15 anos ainda. Então era comédia com os meninos, né? E aí nesse mundial, eu fui lá, tinha uma loja perto do hotel da gente. Eu fui e comprei a bicicleta, com o dinheiro que tinha, passei fome. Até uma hora que eu tive coragem de chegar pro Zé Filho, ele, cadê o dinheiro para pagar a inscrição? Não tem, não. Como assim?
Comprei a bicicleta. Não tinha. Aí foi o Zé Filho como paizão, né? Como que cuidou de mim. Depois ele se resolvia com a mamãe. Então, minha primeira bicicleta foi mais ou menos essa loucura, que eu competia com a Caloi 12. Competia, ganhava das meninas Caloi 12. Depois que eu comprei essa Trek 1500, não sabia nem andar de sapatilha, não sabia nem como clicar, tirar, enfim. Eu sempre fui muito louca, né? Depois que eu comecei a treinar com ela. As provas do Rio de Janeiro, a gente subia uma serra e descia uma serra. Né? A Fernanda Kelly brigava com a mamãe dizendo: como é que se pode a menina com essa bicicleta, uma Caloi 12 e tal? Ela falava assim: então compra, minha filha, não tem problema nenhum. Né? Se você der, porque eu não tenho dinheiro, né? E eu ia com a Caloi 12, subia e descia, aquela outra... E assim, a gente saia sempre... as provas, agora eu me lembrei. Como é que eram as provas? Não sei se vocês pegaram essa época. A gente saía de uma cidade para chegar na outra. Minha nossa. Então, a transição era transição 1 e 2 sempre. Depois que foi mudar, que mudou para poder ter televisão e passar na televisão triatlo. Começar a criar isso, circuitos. Aí criou o circuito. Aí foi quando começou a história do vácuo, foi liberado o vácuo. Foi uma confusão na época terrível, porque o triatlo sempre na nossa cabeça foi uma prova individual. Quando você bota em vácuo, pra gente tinha deixado, porque o cara tinha que mudou toda a parte fisiológica. Porque antigamente, como era individual, eu tinha que nadar bem, pedalar bem e correr mais ainda, né, para poder manter ali na frente. Quando começou a história do vácuo, que começou a ter as provas em circuito, que só uma transição foi assim, foi não, foi muito estranho pra gente. E aí o cara teve até o negócio do clipe, né? Porque o clipe teve que mudar diminuir o clipe. essas Teve regras. tudão, não podia pegar no clipe, mudou um tanto de coisa, foi muito brusco. Mas por quê? Porque ia ter mais na frente as Olimpíadas. Estavam preparando a modalidade para poder ser aceita nas Olimpíadas, porque triatlo é um esporte muito novo. E aí eu me lembro até hoje, então o cara tinha que nadar extremamente bem para se manter no pilotão e no pilotão correr feito um louco para poder ser o melhor corredor. Então tem que ser o melhor nadador, corredor e se manter no ciclismo, diferente de antigamente, né? A gente que pedalava muito bem, a gente ia embora na hora da corrida, podia até passar mal, que o cara ainda estava lá na maior distância. E, enfim, aí daí mudou a história também do triatlo, né? Que antigamente era dessa forma. Não tinha via fechada, vocês se lembram? A gente dividia as vias com os carros. São Paulo, eu cheguei a uma prova que eu parei, com medo, né, daquela Dutra, que a gente chegou a pedalar ali. Eu era menina, pequena, né, então parei. A prova aberta lá com os carros. Outra coisa, sempre a premiação do feminino era diferente do masculino, a gente largava com os meninos, mesma distância, mesmo tudo. Era? Era. Eu peguei essa época, eu peguei. Mas a premiação diferente como, assim? Tudo. Se os meninos tinham dinheiro, a gente não tinha. Se eram 5 troféus, nossos eram 1. Tô dando um exemplo. Eu peguei isso aí, eu lembro. Pronto. Aí a gente pegou e criou a União do Triatlo Feminino, a UTF. Acho que eu tenho uma blusa até hoje, se eu não me engano. E aí a gente tinha essa União do Triatlo Feminino. O Manzan, não. Como é o nome dele, gente? Ai, meu Deus, como é que eu esqueço? O Mansur, advogado, e ele que foi o nosso advogado. Foi com ele, toda essa união das meninas, toda essa força, foi que mudou e botou por igual a premiação feminina, porque não era. Passou-se 5, 6. Foi próximo de 2000 para ter a premiação igual. Então não tem muito tempo, não. Outra coisa que eu lembrei aqui, que deixou a gente muito louco aqui na época, foi a realização do Cabo da Peste. Cara, o Cabo da Peste, para mim, foi uma mudança assim, também de vida, de nível, porque a gente queria, né? O sonho era participar. Era fazer uma prova da distância Ironman, né? Para fazer Florianópolis era muito caro, não conseguia. Falando nisso, Rafa, vamos só fazer uma pausa aqui, que tá falando aí, que eu me lembrei. Essa semana a gente fez uma chamadinha querendo saber como era que tinha sido o primeiro triatlon das pessoas que estão assistindo aqui. Muita gente falando, legal, comecei assim, comecei assado. E a gente separou 2 depoimentos aí legais. Foi muito bom. Um feminino e um masculino. Vamos rodar aí, só para a gente ter também essa participação externa aí do pessoal contando um pouco da sua história. Oiê, bom dia, gente. Eu tô aqui para falar para vocês da minha primeira prova de triatlon, né? Vou falar um pouco da minha primeira prova de triatlon grande, né? Em 2015 eu comecei no triatlon. Passei por algumas etapas de sprint, olímpico, meio Ironman, mas a prova, assim, alvo era o Full de Fortaleza. Eu sabia que seria uma prova difícil, né? Porque eu não tinha nenhum parâmetro de como seria, como eu me comportaria.
E aí foi uma loucura, né? Uma explosão de emoções, de desafios, de superação. E pode-se dizer que a minha prova, minha primeira Ironman Full Fortaleza foi pura superação. Que eu acho que foi a verdadeira essência do Ironman, né? Aqui, né, tô com a blusinha Finch, que guardo ela com o maior carinho, porque o primeiro full ninguém nunca esquece, né? Ainda mais aqui em Fortaleza. E aqui a minha medalha, né, de Ironman Fortaleza Full. Ou seja, foi uma prova muito bacana, desafiadora e pura superação. Porque a prova tinha duração de 17 horas e eu completei exatamente nas 17 horas. Então, assim, foi muita superação, mas em momento algum eu pensava em desistir. Eu fui lá e cruzei a linha de chegada. Falar um pouquinho aqui do meu primeiro triatlon, né? Esse ano de 2024 eu fiz 15 anos de triatlon. Eu sei que teve algum triatlo antes, sprint olímpico, mas o que mais me recorda como primeiro triatlo, que eu mais tenho recordações, é do meu primeiro longa distância. Foi em abril de 2009. Eu vinha da corrida já, mas nunca tinha nadado, nunca tinha pedalado. E encarei o longa distância da FETRIES, né, da Dona Fátima, como a gente chama, lá no Cumbuco. Eu lembro que foi bem desafiador e a quebradeira na corrida foi grande. Chegou uma turma junta, grande, todos quebrados, mas foi bem marcante e bem feliz pra gente, né, que estava concluindo esse desafio. Eu lembro que chegamos juntos, eu, Pablo Formiga, André Ribeiro, Pablo Ribeiro, Fernando Menezes, Marcelo Rangel. Ainda tinha mais gente ainda com a gente, eu não consigo me lembrar aqui no momento, mas foi um triatlon que marcou bastante. E quanto a galera aí para chamar para o próximo episódio do podcast, né, do TriCast, sem dúvida, quando eu lembro do triatlon no Ceará, né, do meu início, eu lembro muito daquela turma ali, Zé Filho, né, principalmente, Carvalhinho, Eric Vasconcelos, Luciano Petri. Eu acho que essa turma aí vai gerar um episódio bem legal. Eles têm muitas histórias legais para contar, viu? Um abraço a todos. Deus os abençoe. Rodrigo e Alessandro, muito obrigado pelo depoimento. Quem quiser participar, a gente vai continuar com essas histórias. Manda o vídeo para cá que a gente vai estar passando no podcast. Isso aí, legal. Sim. Pois é, Continua, foi essa questão do Cabo da Peste. Do Cabo da Peste, que foi realmente, cara, a gente enlouqueceu e eu lembro que a gente treinou junto, né? Eu, o Rafael, o Álvaro. Foi. Eita, o Álvaro teve aqui no fim do ano, né? Foi. Perto aí. Era o trio, a gente treinava muito junto, né? Ele que motivava a gente, né? Mais ou não, né? Mais ou menos. A gente saía chegava 2h da tarde, estava um combinando com o outro para ir pedalar, né? Era esse esquema, pedalava à tarde. À tarde, sabe? 3 horas. 3h da tarde, 2h da tarde, se encontrava ali na Washington Soares. É engraçado, porque tu a Edla, né, da outra vez, ela também contou esses treinos assim, nada a ver, muito nada doido, ver, né? Como isso era da época, né? Assim, mais porque antiga, como vocês treinavam assim? O horário da natação, que era à noite, era muito restrito, assim, não tinha opção. A gente tinha que nadar no horário dos atletas, que era à noite lá na Edla. Aí o horário de pedalar, pela manhã a gente tinha ou faculdade, ou trabalho, ou escola, qualquer outra coisa, né? Tinha as ocupações e nesse período era a brecha que a gente tinha para poder treinar, fazer outro treino. Fazer outro treino. Aí a gente saía à tarde para ir treinar com esse sonho do Cabo da Peste. Perto do Beia, Dona Fátima. E até o Iguape voltava, era o treino da gente, né? Era até Iguape e voltava. Era mesmo. Sabe o que eu acho interessante? É que os atletas chegam para Dona Fátima e, falam tanto no ouvido dela. Aí sobra para os outros para tentar fazer as loucuras que os loucos querem. Faziam, né? Entendeu? Eu falei assim, mãe, como vai fazer? A senhora tem ideia do que é montar? Nós vamos ficar pelo menos 48 horas acordados para montar a prova para esse povo doido. Aí o que eu acho mais engraçado do Cabra da Peste é o seguinte, gente, escuta, nadar, pedalar, correr. Não é andar 42 quilômetros, não. Eu ficava doente. Porque o nego não treinava e queria fazer. Passava mal e ficava com raiva de mim, porque eu tirava a prova. Coronel Barato. Eu tirava a prova. Eu tirava, porque não é saudável
Tem um ponto de saudável e não saudável. E eu sou doida também. Vocês são doidas, eu sou doida também. E a gente fica virado nessas provas. Eu falo assim, gente, eu ficava me lembrando, a sensação de atleta é muito mais gostoso do que a sensação de quando a gente Mas tá aqui. o negócio se quebra igualzinho. O que acontecia é que, total. como naquela época não tinha provas, né? Não existiam comparações com nada. E, assim, para mim foi realmente era um incrível. Era um desafio, mesmo, gigante, né? A gente não tinha grana para ir para Florianópolis. Não dava. A gente tinha um staff. Eu inventei o tal de staff, do staff ficar com vocês. Você lembra? Staff Tinha, bike? o staff Sim, bike. sim, sim. Eu inventei porque eu falei peguei. assim, gente, eu não quero esse povo morrendo no meio do caminho. Sozinho. O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro para botar uma moto para cada um. Pronto, Cada um staff chama bike. um. Por que não? O staff consegue, pedalando, consegue O primeiro Cabo da acompanhar. Peste foi lá na Lagoa do Banana, 3.800. Chegando lá na beira-mar, né? Fazia o Era pedal não? na estruturante, aí deixava a bike lá na Lagoa mesmo Na Lagoa. e vinha correndo da estruturante a Isso, chegada foi no Náutico. 2004. Mas né? eu 2004. fiz isso aí sendo uma longa distância, assim. Saindo ali da Do polícia. Neovial, da polícia, e Da vinha polícia correndo. e chegava na beira-mar. O que Teve eu- um longa distância que eu fiz já teve assim. O que eu tanto fiz, que foi jeito, junto, né, com, que a gente- foi junto com o Rafael, foi em 2005. Foi. Que aí a gente nadou, eu acho que foi um dos melhores. A gente nadou lá no Náutico, pedalou até a estruturante, deu volta lá. A transição era na Lagoa do Banana e vinha correndo da Lagoa do Banana para cá. Exatamente. Dava certinho os 42 quilômetros. É verdade. Vim correndo de lá pra cá, se tivesse uma hidrataçãozinha, né, não, Mohamed? Era Um diferente, junglezinho. rapaz. Porque, Era bicho, outro treino, hein? Ou Era era outra Cara, coisa beber aqui, ó. A gente fazia Bota no seco. Hoje em dia, todo mundo sabe aí a quantidade de carboidrato por hora, no quilo de peso. Tá sempre É essa uma história, né? ciência, bababá. Meu amigo, ali era gente com bananinha seca, né? Era só É aquela... verdade. qualquer coisa que tivesse ali para tomar e terminar, cara. Não Umas existia- coisas boas da evolução, né? Assim, É. da hidratação, de alimentação e tudo, é poder, não em pouco tempo, né? Mas rápido, né? Poder ingerir alimentos que vão te dar de volta. As pessoas outra acabaram coisa. entendendo a importância, né? E isso aí melhorou até para a organização da prova, né? Porque às vezes a pessoa não sabia de nada de como se alimentar, o que é que precisava beber, quanto precisava beber e sobrava para a organização. Para a organização tem que estar levar toda direto- hora de de tempo, ou de distância em pra distância. ambulância, Para né? soro, para hidratação, porque não A- sabe, sem saber se alimentar o que É, comer. mas a dona Fátima colocava nos kits, sabe? Rapadurazinha, Ah, barrinha, que meus a gente, primeiros eu fiz né? muito. Banana. Isso é interessante, meu primeiro longa distância foi na década de 90, não lembro se foi em 95, 96, sei que foi na aeronáutica, aquele circuito, não sei nem sei mais se tem. Aí eu falei, não, vou testar a primeira vez. A primeira vez que eu testei... Ah, eu- Pirassununga? É, Tá falando? Pirassununga. Pirassununga. E o mais engraçado lá de Pirassununga é porque toda etapa que eu queria fazer para acabar. Eu não pensei em ganhar, mas nadar eu sempre nadei muito bem, né? Então, só que era mulher e homem largando junto, tá? Eu levava porrada de homem, dava porrada em homem. Então, era aquela loucura. E eu me lembro que sempre largava eu, Mariana Norrato e tudo, porque a gente meio que se defendia. Isabel, Aglaé. E nessa prova não, tava eu, a louca que queria fazer o longa distância. E eu larguei. Quando eu fui fazer a transição 1, aí tava o pessoal me filmando. Né? Eu falei assim, tá filmando, né? Porque eu sou magrinha e tal. E trocando a roupa, botando meinha, a gente precisa de ver, secando. Eu queria só saber de acabar. Botando roupinha, sério, short de ciclismo, E o blusa. pessoal perreando. Aí o povo vai olhando, vai, Tessa, pra onde, meu filho? Calma que eu só quero acabar. E aí fui lá pedalando e o cara continuando me filmando. Eu falei, que diabo é que tá acontecendo aqui? E eu sei que eu fiz nessa transição, né? Muito rápido, para dizer o contrário. Aí veio uma menina, passou por mim, vai embora, não quero saber de nada. Pedalando. Quando eu saí para correr, aí voltei, fiz aquela transição. Aí passei da menina no ciclismo, né? A que tinha me passado dentro da transição. Aí troquei minha roupinha para corrida, meinha de novo, porque tava molhada. Enfim, e saí para correr. Eu tava em primeiro lugar geral. Geral. Eu não Olha aí, sabia não do sabia. feminino. Só que eu só queria saber de acabar a prova. E o que foi minha alimentação na época, por isso que não deu muito certo, foi rapadura e miojo. Miojo. Rapadura que a gente botava pra derreter e botava num squeezezinho assim, e miojo. Até então eu me senti bem. Só que na hora que falaram que eu tava em primeiro, aquele ritmo que eu queria ficar, que era de acabar, tava dando tudo certo. Só que aí, o que eu quis fazer é aumentar o ritmo, óbvio, né? Tô em primeiro, vou continuar em primeiro agora. Eu tô dar na o gás. corrida. Começou a embrulhar. Ah, não, aí deu ruim. Parei pra vomitar.
Porque aí eu fui inventar de comer as coisas que tinha lá na mesa, que eu não estava acostumado, fazer o que não devia. Né? Fica até a experiência aí. Se eu treinei com rapadura, vai para a prova. Com rapadura. E hoje não acontece mais, né? Hoje tem coisas mais, enfim, mais modernas. Mas eu me lembro até, já acabou que eu acabei em 5º lugar, que não foi tão ruim, mas não foi o subir primeiro, no pódio, né? não foi o primeiro, né? Eu tava lá no pódio, primeiro a 5º geral. Não esperava, só queria acabar a primeira prova, mas tinha dessas loucuras, né? Mas, e como sempre, a única prova com circuito fechado, Pirassununga. Porque era dentro do quartel. Eu me lembro. Muita gente fez a Foi primeira minha prova lá. Não, minha segunda prova foi lá. A primeira foi aqui, é muito bom. E aqui teve até um doado terrestre na base aérea, não foi, Tess? Tu lembra? Ah, teve. Lembro demais. Tu lembra? Teve. Foi Na base aérea, lá na base dentro aérea. mesmo. Eu lembro também de uma prova que teve em Pacajus. Ah, e aquele circuito louco que a gente fez, a gente saía lá do interior e vinha pedalando, corria, nadava, passava por orientação. Foi corrida de orientação. A gente fez corrida de aventura também. Caminho Giracema. Caminho Giracema, eu fiz. Pois é, a gente organizou aquela loucura e pior que a gente da organização ficou virado, né? Pelo amor de Deus, cada coisa... Tudo a dona Fátima, né? Ela veio a ideia, manda executar, se virem. Eita, quanta história, hein? bom No instante demais. se passou, meu povo. Acabou? Acabou já? Tá Deu tempo? acabando. Tem que fazer outro para contar mais história ainda, É né? verdade. Ixi, tem muita história Ter dois aqui. Não, tem história do Coronel Figueiredo viajando com a equipe. Essa daí a gente tem que saber. Uma Dá da- só uma palhinha aí, vai, dá fala. só- É fala, rápido, antes de terminar. um só do Coronel rápido. A Austrália, lá responsável por nós, principalmente por mim, né? Pequena e tal, não sei o quê. A gente treinava, e o que a atleta quer depois subir pro hotel e dormir. Aí, de repente, quando a gente via aquele negócio desse... Não, cadê o papai, gente? Aprontou. Aí, ia no quarto dos meninos, cadê? Tá aqui não, tá vendo? Vamos atrás dele. Aí, na hora que a gente descia, ele tava em 2 cantos. Ou ele tava lá embaixo do hotel e ficava todo mundo ao redor, que ele não falava inglês. Todo mundo ao redor, ele gritava, achando que falando mais alto, o povo entendia o Entendi. português. Meu Deus! Então, era todo mundo ao redor dele tentando entender o que ele queria, que o pessoal muito educado sempre, né? E a outra que ele adorava sentar no restaurante e ter um momento dele. E aí ele achou lá na Austrália também, perto do nosso hotel, só esqueceu de avisar pra gente, né? Aí todo mundo atrás dele. Um restaurante, foi achar o quê? Um garçom cearense. Ah, meu Deus, tem tudo que é canto. Pronto. Sumiu lá ficou com a cervejinha, conseguia a carne que ele queria, o arroz, que eu não sabia falar inglês na época, o arroz que ele queria. Foi lá dentro. Tessa, não sei, pai, falar arroz. Eu não trouxe dicionário. Aí ele foi lá no supermercado, catou um pouquinho de arroz, botou dentro do papel, botou no bolso. No outro dia a gente foi nadar, quando chegou no mesmo restaurante para comer, ele falou assim, De isso, novo. com arroz. Almoço, rice! Então, assim, dele tem história até dizer chega. Ai, O bom Coronel demais. era clássico as músicas dele na transição, não era? Que ele Era, colocava era bom música, demais. né? Ele levava... Vai então ser. Agora, Afinal, Ayrton Senna, Ayrton Senna, todo mundo tem essa lembrança. Não, pronto, uma das mais marcantes, né? O Colucci veio pra cá, aí aquele brasileiro de longo, Colucci dominando a prova, na frente, uma meia hora na frente do segundo lugar. Aí o Coronel narrando a prova. Quem será o primeiro atleta de hoje? Reginaldo Colucci? Marcelino de Miranda? Thiago Mohama? E o Colucci furar pneu, trocar 2 horas na frente. Né? A gente lá atrás, ele querendo dar um suspense. Né? Querendo levantar a bola de vocês, atletas de Mais casa. um atleta chegando no dia de hoje. Nossa, é assim mesmo. Aí botava Demais. aquelas músicas antigonas, aquelas batidas, né? Coronel, eu vou trazer um CD novo, Coronel. Barry White. Muito bom, gente, Bom relembrar. demais. E deixar muita gente conhecer um pouco dessa história, né? Desses momentos que poucas pessoas puderam vivenciar, pelo menos poucas pessoas que Verdade. estão, né? É um passado Hoje. recente, né? É. E foram tantas mudanças, mas que a galera hoje é privilegiada em ter as coisas, ou não, Ou talvez não, era isso. né? Ou não, porque Ou foi não. muito bom esse. Pelo Verdade. menos assim, Era eu muito sou bom antiga, não nossa sou tão época. antiga assim como vocês pegaram mais, mas o que eu peguei, eu me sinto privilegiada. Eu gostei Verdade, bastante. Foi um período muito bom de até chegar nesse formato que é hoje, né? E eu nunca imaginei na minha vida que eu correr um triatlo que ia chegar e estar aqui falando sobre esse esporte, né? Ter construído tudo que a gente... Eu e vocês também, né? Que a gente construiu através do esporte. Família, trabalho,
viajar para outros países através do triatlo, cara, isso pra mim, a nossa vida, é né? a nossa vida. Se passaram aí desde 2000 até hoje, 24 anos aí. Cara, é Muito bom, olhar muito pra trás e bom, ver tudo é muito isso. bom, cara, é muito legal. Hoje você está ensinando o seu filho, eu falei aqui de andar sem rodinha, hoje eu ensinei meu filho a ir andar sem morto Muito feliz. legal, muito legal. É muito bacana, ou seja, é mais do que falar sobre triatlo, a gente está falando mais a vida da gente, né? Que coisas que a Que gente... se confunde aí que com... se confundem. Que Né? faz parte. Enquanto a gente fala da nossa vida, a gente fala do triatlo. Exatamente. Faz parte. E esses 24 anos da federação, se você para para pensar, que tinham 12 atletas, nem existia federação de verdade, 24 anos depois. A Quanto gente é tem que tá? tantos projetos sociais, tanta gente se envolvida, quanto que cresceu Atletas de alto nível, de né? alto nível, indo para as Olimpíadas. Quando é que a gente imaginou que a Federação Verdade. do Ceará ia fazer isso? É uma das maiores do Brasil, uma federação que pensa no próximo, não vive só do triatlo, ajuda o próximo. E ano passado a gente acabou de filiados realmente, porque ainda tem uns atletas que podem pagar O day day use, que a gente não pode contar com eles, mas sem contar com eles, ano passado a gente acabou com quase 800 atletas filiados. Olha aí. Muito bom. Nenhum outro Ó, e a estado, gente- acho que teve tanto atleta Não. representando Vamos em alto fazer nível, aqui, né? vamos fazer aqui que a gente vai fazer um programa só para contar, mostrar também esses projetos, que tem muita história legal. Tem bastante. Desde a época que a loucura como começar, quem não sabe nem o que Verdade. O que Trazer os fazer, meninos aqui. Trazer os o meninos. quanto que cresceu e quanto nós somos referência, porque os outros projetos que estão aí nos outros Também se estados, então, baseiam, né? começou Copia ali. daqui. Começou, o Juraci, ele conheceu o nosso projeto porque ele vinha como atleta olímpico trazer todo final do ano, ele ajudava a gente com o material que ele trazia. Então, ele conheceu o nosso projeto dessa forma e hoje ele está aí. Projeto Levando no o país mesmo, todo, né? o mesmo projeto, coincidência, o mesmo numa escolinha de triatlo, e está aí pelo país todo. E está aqui no Ceará. Nós estamos com 6 núcleos agora Olha aí, aqui no Ceará. Muito legal. O importante é ajudando o próximo através da modalidade esportiva, no caso, o triatlon aqui, né? Maravilha. O quanto que Que cresceu. orgulho, né? É isso, então. É isso, foi muito bom. É bom que fica um gostinho de quero mais pro próximo. Obrigada, Tiago. Obrigada, Valeu. Tessia. Eu que Obrigada. agradeço. Não tem como a gente falar tudo. 24 anos em uma hora é difícil, né? Tem muita história ainda, mas deu Não, pra tem gente... mais. Mas a gente volta, vocês vão É. voltar, volta com mais, volta falando mais da Patrícia, dos 3 meninos. Exatamente. Tem muita coisa aí. Obrigado. A gente Obrigado que mesmo. agradece. Muito a bom. oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado e vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos continuar. Não venham mais muitos 24 anos, 24. muito mais. Até o próximo programa. Até lá.